Bom dia. Jeremias 6. Livro de Jeremias, capítulo 6. Agora, pois, fugi para um lugar seguro, povo de Benjamim, fugi depressa de Jerusalém, tocai o chofar, a trombeta em Tecoa, levantai o sinal em Bet-Aquerem, porquanto já se avizinha o dia da desgraça que vem do norte, uma terrível desolação. Destruirei a ti, filha, a cidade de Sião, linda e formosa com belas pastagens, para onde os pastores vêm com seus rebanhos famintos, armam suas tendas ao redor dela e apacentam à vontade, cada um em seu próprio lugar. Deus agora já não dá mais esperanças, chamou o tempo todo o povo ao arrependimento. Abandone o pecado, muda, porque não muda, né? Mas o povo teimou em perseverar no erro, em perseverar no pecado. Então a palavra de Deus agora já não chama mais arrependimento, já visto o povo não pode fugir de Jerusalém, porque Jerusalém vai ser destruída, a Sião do Senhor vai ser destruída, a cidade dele, ele está mandando destruir, ele diz, eu destruirei a ti, ô filha a ti, filha, a cidade de Sião. Ele agora falou, agora não tem mais escapatória. Vocês não ouviram, agora vem a destruição. E nós sabemos o que aconteceu em Jerusalém. Nós vimos a história, nós lemos antes. Jerusalém foi destruída. Isso por falta de arrependimento do povo. Por falta de respeito à palavra de Deus. Ele ainda dá uma chance, pode fugir, porque agora eu vou destruir. Assim também ele fala com nós. Ele nos chama o tempo todo de arrependimento. Nos chama para nós abandonarmos o pecado, para nós abandonarmos os erros. Mas se nós teimarmos, se nós continuarmos, vai chegar um momento que fala, agora não tem mais jeito. Agora já não tem mais lugar para o arrependimento. Cansei, agora chega, eu vou destruir. E quantas pessoas são destruídas? Quantos morrem sem conhecer o Senhor? Quantos nós sabemos que estão indo e vão padecer por toda a eternidade? Quantas pessoas, mesmo aqui no mundo, estão sofrendo todo tipo de luta, todo tipo de problemas, porque não respeitam o Senhor, porque não conhecem o Senhor, preferem desconhecer, preferem virar-lhe as costas, aí pagam um preço alto. Preparai-vos para enfrentá-la na batalha, levantai-vos, subamos em pleno meio-dia. Ai de nós que o dia decline, a sombra da tarde já se estendem. Levantai-vos, marchemos durante a noite e destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubai as árvores, erguei rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, eis que está cheia de opressão. Como um poço faz brotar suas águas, assim ela faz jorrar sua malignidade, violência, destruição. São as exclamações que se ouve do lado de dentro das suas portas. Há continuamente diante de mim doenças e ferimentos. Olha, Deus comparou Sião, comparou Jerusalém a um poço, onde você fura e fica minando água, sempre mantém água. Aí no caso de Jerusalém, sempre mantém a maldade, a malignidade, a desonestidade, a prostituição, a idolatria, sempre mantendo isso. E o Senhor chamando, falou, não para, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se convirta, volte para mim. Eles preferiram escolher o caminho fácil, as coisas do mundo. Preferiram viver no mundo, preferiram viver no pecado. Agora Deus falou, não, agora chega. Chega, e daí agora vem a destruição. E vendo que mesmo assim já tinha enviado ferimentos, doenças e ferimentos nele.
Nós já imaginamos, tem lugares que nós vamos, casa de pessoas, a gente chega, você já sente aquele ambiente pesado. Você já sente ali, tem pessoas enfermas, doentes, problema, miséria, fome, brigas, vícios, drogas, álcool. Você não sabe mais por quê. É a destruição, porque são pessoas que optaram por não reconhecer o Senhor como nosso Deus. Não entender, não aceitaram o Senhor como Deus deles. Resolveram viver do jeito que eles achavam melhor. Por isso pagam um preço alto. Por isso são destruídos. Quem destrói não é o diabo, não é o Senhor. Ele disse, eu destruirei. Nós somos destruídos. Deus envia destruição. É Deus. Mas por quê? Porque nós brincamos com Ele, nós não respeitamos, nós não tememos. Nós temos que aprender aquilo que está ali, em Lucas 12. Nós temos que temer, tremer, ter medo de Deus, porque Ele pode sim nos matar e lançar nossa alma no inferno. E é só dele que eu tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo de homem, de pessoa, de objeto, nada. Porque se não for o Senhor, se não houver uma permissão de Deus, nada, absolutamente nada pode me atingir. Mas se for a vontade do Senhor, não existe lugar seguro que eu possa esconder. Vem o mal, vem as perseguições, vem as enfermidades, vem tudo, a miséria e finalmente a morte eterna. Corrige-te, ó Jerusalém, ouve a minha advertência para que eu não me afaste de ti totalmente e faça de ti um amontoado de escombro, uma terra desolada e deserta. Assim diz Deus Todo-Poderoso, eis que na terra de Israel não permanecerá ninguém, ela será respingada e ficará limpa como uma videira colhida 2 vezes. Como um lavrador zeloso colhe as suas uvas, assim repassa os ramos cacho por cacho. Mas, ó Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos dessas pessoas são incircuncisos, obstruídos, teimosos, um povo que não deseja ouvir-te. A palavra de Deus é para eles desprezível, não encontra nela nenhum motivo de satisfação ou prazer. Nós falamos, tem pessoas que são exatamente isso, ouvidos circuncisos, ou seja, não querem ouvir. Você fala de Deus, não, vem o crente lá, não, vem esse pastor pra cá, vem falar esse negócio de Deus, não quero saber de negócio de religião, não. Quantas pessoas nós ouvimos isso? Querem o pecado, querem viver no erro, não aceitam a verdade, eles não querem saber de Deus. Escolher o mundo, escolher as obras das trevas. Aí quando a destruição vem, aí lembra, aí corre. Não, vou procurar uma igreja de crente para orar, eu preciso de uma oração. É por tal motivo que muitas das vezes pessoas vêm até meu pastor, faz oração para mim, eu digo, agora não vou fazer não. Porque são pessoas que não querem compromisso com o Senhor, querem uma bênção, só quer, não, eu estou com problema, vou ali, eu vou receber uma oração e tudo bem, e acabou. E eu volto a fazer o que não presta. Nós temos que ter um conhecimento maior do Senhor e não atirar pérolas aos porcos. A nossa função é pregar o evangelho. Se não quer aceitar, não insistimos, viramos as costas e seguimos. Mas também não podemos estar ali alisando, não, fazer uma oração para você se a pessoa não quer. Ou então se a pessoa no máximo quer somente oração, mas não quer abandonar o erro, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a mentira, não quer abandonar nada. Nós temos que tomar cuidado. Que infelizmente muitos não querem ouvir o Senhor. Por quê? Porque a palavra verdadeira é luz. Quando se fala, a luz está iluminando, mostrando as trevas que elas são, mostrando os erros, os pecados delas. Elas não querem isso. Elas querem permanecer do jeito que estão. Mas a ira do Senhor dentro de mim ferve ao ponto de transbordar. Já não posso retê-la. Derrama, pois, sobre as crianças na rua e sobre os jovens que se reúnem em grupo, porquanto eles também serão atingidos e capturados, assim como marido, esposas, idosos e até aqueles de idade bem avançada.
As casas deles passarão a outros, seus campos juntamente com suas mulheres, assim que eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, a palavra do Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo, todos são falsos e vivem na prática do engano. Deus falou, o castigo vai vir. Não tem essa, vou escolher, não, só pessoa, não. É marido, é esposa, é marido, é mulher, é idoso, é jovem, é criança. É todos. Aí eu vejo pessoas reclamando quando uma criança morre, porque Deus não está vendo, eu não entendo porque Deus fez isso. Vá olhar os seus pecados. O culpado é o pecado. Eu perdi meu pai, ainda era jovem, ainda minha mãe ainda era jovem, eu amava tanto, por que Deus fez isso? Levou minha mãezinha, porque vocês estavam no pecado, ela estava no pecado e ela foi para o inferno. É só isso, para desfrutar logo da morte eterna. Sofrimento e desonra. Sofrimento porque vocês não buscam Deus, aí é mais fácil culpar Deus. Deus não vai perdoar se, porque agora, coitado, é uma criancinha, uma senhora, é uma mulher, mãe de alguns filhos, ou não tem filho, não interessa, é todos. Deus é justo, Ele não faz acepção de pessoa. O tratamento é para todos, é igual para todos. Não, porque ele é um profeta, é um pastor, é isso da mesma maneira. Que infelizmente hoje tem, o que mais tem, melhor dizendo, são falsos profetas, falsos pregadores, falsas igrejas, falsos templos evangélicos, falsas religiões evangélicas. Pregam qualquer coisa, mas não a palavra de Deus, não ensinam o evangelho de Jesus Cristo. Ensinam qualquer porcaria. E estes vão padecer, muitos já estão padecendo. E vão padecer mais ainda. Por quê? Por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa da desobediência ao Senhor. Por isso Jesus disse, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Deixe os mortos espiritualmente. Está enterrando seus cadáveres, cadáveres dos parentes, dos amigos, dos conhecidos. São pessoas mortas espiritualmente. E estão caminhando cada vez mais para a morte. Estão se aprofundando neste caminho, nas trevas. Não importa se está citando o nome do Senhor. Não importa se está cantando uma música qualquer que cita o nome do Senhor. Mas o que importa sim é se está vivendo de acordo com o Evangelho. Se a palavra de Deus, ele disse lá em Jerusalém, mandou, usando o profeta Jeremias, e ele nos usa hoje, o mesmo profeta Jeremias está falando com nós hoje. A mesma coisa. Basta nós acordarmos, nós vermos o que está acontecendo. Ele fala sobre esses profetas, esses pastores mentirosos. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Shalom, paz, haverá paz. É o que costumam dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje nem amanhã. Essa safadeza você encontra hoje nos templos. Não, você encontra pastor falando só tal de um amorzinho que não existe, que não é bíblico. Só falando que Deus está dando, Deus está entregando, Deus está multiplicando, Deus está prosperando, quando não é verdade. Quando deveria falar com o povo, se arrependam, abandone o erro, abandone o pecado, curvem-se diante do Senhor. Eles não falam isso, eles preferem trazer uma palavrazinha amistosa, uma palavrazinha boa, até mesmo para dar condições, eles estão extorquindo mais o povo. Porque a única coisa que eles sabem é criar cada vez mais campanhas mentirosas para estar apresentando envelope, para estar tomando dinheiro do povo. Não é campanha que Deus vai te dar isso, Deus vai lhe dar aquilo, Deus vai lhe curar, Deus vai multiplicar, Deus vai prosperar. Não é campanha disso, mais campanha, dá que Deus está multiplicando. Mentira! E esse povo cego está indo no mesmo caminho. Todos serão destruídos. O Senhor já falava, usou Jeremias para falar e continua falando nos nossos dias. Esses povos, esses serão destruídos. É pastor, é padre, esses que se levantam dizendo-se apóstolo, dizendo-se bispo, bispa, qualquer coisa. No erro, no mercantilismo, no estelionato. Vão pagar. É a morte, é a destruição que os aguarda.
Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. O povo até tem pessoas que procuram um templo, uma igreja evangélica, pastor, chega lá e encontra palavras mentirosas. Ah, não, Deus vai te abençoar, fique em paz, irmã, ora, frequenta a igreja. Mas não fala abandone o erro, abandone o pecado. Não fala se limpam, convertam-se. Isso você não escuta. Que eles têm medo de falar em igreja esvaziada, o templo esvaziar, a arrecadação diminuir. Guia cego. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal. Por isso, eles cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, serão grandemente humilhados. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele, então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicaste: não cremos nisso, não seguiremos. Não quer. Jesus fala, olha, examina a sua vida. Olha como é que tem sido até hoje. Muda-se, transforme, abandone o erro, o pecado, a idolatria, a mentira. Abandone o que não preste. Curve-se ao Senhor, renda-se a Ele. Mas eles dizem não. Os idólatras dizem não. Aí eu não abandono a Aparecidinha, eu não abandono a minha mãezinha, eu não abandono a Virgem, eu não abandono isso. Outro diz, eu não abandono a mentira, eu não abandono o adultério, eu não abandono a prostituição, eu não abandono o dinheiro, eu não abandono isso, eu não abandono aquilo. Não querem. E além do mais, ainda quer fazer Deus concordar com eles. Essa história não, Deus não quer ninguém feliz, Deus quer todo mundo feliz. Ah, Deus quer que eu viva bem. Conversa fiada, isso é mentira do diabo. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você tenha paz. Isso sim. Isso é o compromisso dele, é o que está na palavra dele. Coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei dizendo: prestai atenção ao som do chofar, trombeta. Mas replicaste: não atenderemos as tuas ordens. Por isso escutai, ó nações, contemplai, ó assembleia, o que se passará com este povo. Ouvi, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam as minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Que me importa o incenso que vem de Sabá ou do cálamo aromático de uma terra longínqua? Vossos holocaustos são desagradáveis, nem me satisfazem, tampouco são aceitáveis as vossas ofertas. É um povo pecador, um povo mentiroso. Se diz crente, se diz gospel, se diz evangélicos, lota tempo. O negócio deles é levar dinheiro, oferta, para negociar. Não é para dar de coração, Senhor, não. É para negociar. Eu estou dando oferta aqui, eu quero que Deus me dá 10 vezes, 100 mil vezes mais. Eu estou fazendo um desafio, é fogueira santa. Eu estou comprando isso, comprando aquilo, é um palito, é uma água. E os espertalhões estão se enriquecendo cada vez mais. Esses pastores, ou se dizem pastores, se dizem apóstolo, apóstola, bispo, bispa, qualquer coisa, a preocupação deles é se enriquecerem cada vez mais. É extorquir cada vez mais esse povo incauto. É negociando. É pedindo oferta, mais oferta. E o pior de tudo, que usa o nome de Deus. Não, Deus vai dar. Deus vai multiplicar, Deus vai trazer, sendo que não existe essa promessa de Deus na Bíblia.
A palavra dele não garante isso. Mas este povo também, eles não querem o Senhor. Por isso tem que ser destruído. Por isso que Deus os destrói. Porque eles não estão buscando o Senhor. Eles estão buscando exclusivamente uma bênção. Eles estão buscando exclusivamente um socorro. Eles querem alguma coisa para o mundo físico deles, para a vida mundana deles. Eles querem mais dinheiro para gastar no erro, no pecado. Eles querem carros novos para ir para o pecado, para ir para a imundícia. Eles querem casas novas para fazer festa, para prostituição. Querem roupas novas, joias, para se mostrarem. Por isso serão destruídos. Poço de imundícia, de sujeira. Não conhece o Senhor. Acha a criatura quer enganar o Criador. Não percebe que o Senhor conhece os nossos corações. Que não adianta nós estarmos falando uma coisa se ela não estiver em nossos corações. Se os nossos pensamentos for contrário. Nós estamos sendo hipócritas. A classe que mais Jesus combateu, hipócrita, hipocrisia, o ato de você representar o que você não é. Hipócritas. O Senhor sempre nos chama, manda nós abrir os olhos. Só existe uma maneira de nós mudarmos qualquer situação. É nós nos curvarmos a Ele, nos rendermos a Ele. Somente assim. Ser verdadeiro. Circuncidar o nosso coração. Não é o corpo, não é o coração. E ele fala, isso que trarei desgraça sobre esse povo. É o Senhor que vai trazer desgraça. É o Senhor que traz a morte, a enfermidade, a doença, a pobreza, a miséria. Ele traz por causa das nossas desobediências. Ele diz, quem me importa a oferta? Quem me importa você estar todo dia se reunindo na igreja, cantando louvor? Quem importa se você está dançando, rodando? Quem importa se você está falando qualquer coisa que se diz ser uma língua estranha? Quem importa qualquer coisa? Isso para Deus não vale nada. Se você não estiver arrependido, se você não estiver convertido, se você não viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O que importa é isto? O que importa? Por isso declara a Deus, estou colocando obstáculos diante deste povo, a fim de que pais e filhos tropecem neles, que vizinhos e amigos pereçam todos juntos. Assim diz o Senhor, eis que virá um exército do norte, uma grande nação, está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança com habilidade. São bárbaros, cruéis e não têm misericórdia. O som que a marcha da multidão deles provoca é como o bramido do mar. Eis que já estão a caminho e vêm montando seus cavalos em formação de guerra, com o objetivo de invadir a cidade de Sião. Deus falou para Jerusalém e falou, olha, o povo do norte está levantando uma grande nação para destruir vocês, para destruir Jerusalém, para destruir Sião. E olha que nós não estamos falando de um povo pagão, não. Nós estamos falando de Jerusalém, a cidade do Senhor. Nós estamos falando do povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido. Só que esse povo vira e debandeou, foi para o pecado, para a idolatria, para a mentira. E por isso o Senhor disse, eu vou destruir. Aí tem muita gente hoje, não, porque eu frequento a igreja, eu estou numa igreja, vai ser destruída, a igreja com tudo. Templos vão ser destruídos, denominações vão ser destruídas. Porque abunda o pecado. Só tem o nome de que é a igreja do Senhor, mas vive em total mentira, hipocrisia. Infelizmente, muitos serão destruídos. O povo está enganado. Não, porque eu frequento esta ou aquela denominação. Pode estar todos os dias no templo, mas mesmo assim você vai padecer. Porque você está no templo, mas não está no Senhor. Você não está no Evangelho, você não está em Jesus. O povo está frequentando o templo, aí estão aceitando o divórcio, acelerando o divórcio, recasamento. Não, mas eu estou aqui, eu não concordo, mas eu estou aqui. Quem está no meio da lama está sujo, está imundo. É não concordar, porque se todo mundo tivesse, quem conhece a palavra, estivesse combatendo, existia menos heresia. Existia menos apostasia.
Mas o povo está concordando. Ah, não, eu sei que está errado. Ah, mas o pastor, eu tô aqui, eu não concordo. Aí, se eu não concordo de estar no barro, eu não fico. Se eu não concordo de estar na lama, eu não fico na lama, eu não fico na terra suja. Eu não concordo. Mas o povo estão concordando. Sabe que o pastor é um canalha, um mentiroso, um adúltero, estão aceitando, estão concordando, estão ali. Sabe que está tendo estelionato? Ah, não, eu não participo dessas campanhas, dessas roubalheiras, mas está ali. Isso é concordância, é anuência. Depois de dizer que é cristão, cristão é luz, ilumina, não fica em trevas. Se afasta. Sabe que tem prostituição no templo, mas concorda com a prostituição, concorda com a mentira. Ah, não, eu não faço, mas só está, já é consentimento. Quem cala, consente. Aceita. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser luz, foi para aí que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós temos que ser sal, tempero. Temos que aprender a ser verdadeiros cristãos. Temos que aprender a ser verdadeiros discípulos de Jesus. O Senhor falou, não estou enviando para destruir. E ele enviou, ele levantou Nabucodonosor. Igual os idiotas aí eram falando, Nabucodonosor representa o diabo. Não! O Senhor falou, Senhor Nabucodonosor, meu servo. O Senhor levantou Nabucodonosor, levantou a Babilônia para punir o povo dele. Tem muita gente na igreja, se diz crente, se diz evangélico, vão ser destruídos. Só cita o nome do Senhor, canta música, faz qualquer bobagem, mas não conhece o Senhor. Logo que tomamos conhecimento das notícias sobre ele, as nossas mãos desfaleceram, a angústia se apoderou de nós, uma dor como a de parturiente. Não saias para o campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo carrega a espada e o terror está presente em todos os cantos. Ó, minha filha, meu povo, veste de saco, luto e lamento e revólver-te sobre as cinzas. Lamenta-te como pranto amargurado, como quem chora a perda de um filho único, pois de repente o exterminador se abaterá sobre todos nós. Eis que eu mesmo, Deus falando, eu mesmo, o designei para examinador de metais e provador do meu povo, para que avalies e submetas à prova o procedimento deles. É o Senhor que levantou. Ah, minha filha, agora você vai ser destruída. Da mesma forma, Deus fala, você que se diz que é cristão vai ser destruído. Você que se diz que é evangélico, que é qualquer religião, mas não vive o evangelho, você que somente é um religioso vai ser destruído. Isso porque não vem para o evangelho. São frequentadores de templo, frequentadores de igreja, carregadores de Bíblia, buscadores de versículos que lhe favorecem. Só versículos favoráveis. Tira texto de contexto. Só existe uma única maneira de salvarmos. É nos arrepender, voltarmos para o Senhor, nos entregarmos a Ele. Conversão. Conversão. Não é remorso, não. Falamos de conversão. Mudança de atitude. Mudança de direção. Que caso contrário, vão padecer por toda a eternidade. Afinal, todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de mentiras e falsas acusações. Estão petrificados, endurecidos em seus corações, como o bronze e o ferro. Foram todos corrompidos e vivem da prática da corrupção. Eis que o fole sopra com vigor para fazer boa separação do chumbo no arder do fogo. Mas o refino segue em vão, os malignos não são expurgados. Assim os maus serão conhecidos como a prata do refúgio, porquanto Deus, o Senhor, os rejeitou. Deus separa o seu povo daqueles que se dizem seu povo. Deus separa o justo do injusto. Deus separa os discípulos dele
e os religiosos. Não é minhas vestes, não é a maneira de eu andar, mas é a maneira como eu respeito o Senhor, a maneira como eu temo o Senhor. Não é pelo fato de eu falar que sou cristão, não é pelo fato de eu estar cumprimentando com graça e paz com a paz do Senhor Jesus. Foi sim a maneira como eu realmente sou diante de Jesus. O meu respeito, o meu temor a Jesus. Caso contrário, é padecimento, é sofrimento, é morte, é desonra eterna. Convirta-se. Deus não poupou a terra dele, o lugar dele, o povo que ele tinha separado. A Jerusalém, a Sião, ele separou o povo dele. Ele destruiu. Porque esse povo se rebelou contra ele. A cidade dele ele destruiu. Será que não vai fazer isso com nós? Então vamos converter. É a única maneira. Nós lemos hoje o capítulo 6 do livro de Jeremias. Querendo o Senhor, querendo Ele, amanhã nós vamos ler o capítulo 7. Dúvidas. Nós esclarecemos à luz da Bíblia. É no Evangelho. Todas as respostas estão aqui. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.